Capítulo 13. Os que viram demais. A partir do meio da tarde, deitados na fuselagem, tiritando de frio, eles começam a nutrir ilusões, uma mais disparatada e fantasiosa que a outra, mas que ajudam a passar o tempo e a conciliar algumas horas de sono. A comunidade se estabelece quando criam fantasias em conjunto e elaboram projetos a serem concretizados quando voltarem à vida. Assim nasce a ideia de construir uma torre gigante para olhar as estrelas, para poder reproduzir o que viam da cordilheira. Repassam sistematicamente todo tipo de pratos de comida, tema que se tornou um dos prediletos, porque, de certo modo, isso mitigava a necessidade fisiológica de sentir diferentes gostos na boca. E logo depois os concursos de cozinha, para ver quem elaborava o prato mais saboroso. Todos participavam, inclusive os que estão mais feridos, Arturo e Basco. Cada um adiciona o aroma e o tempero que seu organismo mais deseja. Eles descobriram como esquecer um pouco a montanha, concretizando a velha ideia de que viver é sonhar. Naquela sociedade da montanha, todos se convencem de que o melhor negócio da vida é ter um restaurante que sirva um prato quente, enquanto a pior atividade que se pode imaginar é ser alpinista, piloto de avião ou comissário de bordo. Outra rotina que surtia um nítido efeito positivo era o rosário conduzido por Carlitos. A primeira coisa que rompia o silêncio da noite era o tilintar das contas de vidro, seguido pelo murmurar dos mistérios. O rosário passava de mão em mão e cada um murmurava alguma coisa, mostrando que estava acordado. Quando alguém ficava calado, quem estava ao lado o tocava para ver se estava dormindo ou se tinha morrido, pois fazia tanto frio à noite que sempre temiam que quem dormisse não mais despertasse. Um desafogo insubstituível que funcionou como elemento de contenção foi o humor. Rir e fazer rir quando só havia motivos para chorar. De tão frágeis que estavam, chegavam a sufocar de tanto rir e acabavam tossindo engasgados. Cote, Pantio, Carlitos, Gustavo Cerbino e Bob François eram os mais talentosos na terapia do humor. Para Cote, sempre foi muito difícil aceitar a realidade do que estavam comendo. Ficava escandalizado quando aparecia algum órgão, algum membro, mas superava a situação fazendo graça, brincando com as palavras. Pantio preferia contar piadas, as quais floreava a fim de esticá-las ao máximo, concentrando a atenção de todos. Carlitos era um moço das tiradas rápidas e sagazes, de inteligência ágil. Gustavo manteve quase o tempo todo um espírito brincalhão, fazendo rir com inventividade e encontrando graça até mesmo nas situações mais trágicas. Bob era o homem dos ditos curiosos e irônicos, sempre usando um modo de falar interiorano que extraía de sua memória. Também era engraçada sua atitude aparentemente indolente, como se desse pouca importância à vida. E justo isso se tornou motivo de união para os demais, pois como Bob era muito afetuoso, todos queriam cuidar dele, como se fosse um irmão caçula, que não se preocupa em cuidar muito de si mesmo, que não obedece aos médicos, nem segue as suas receitas, mas um irmão muito querido. Todos precisavam desse irmão caçula, da mesma forma que necessitavam de uma mãe, que era Liliana. Assim funcionava a família da Neve. Havia também aqueles que traziam paz. Cote, pela sua ternura, Nando, porque sempre foi cálido e contemporizador, Eduardo, Daniel e Adolfo, porque eram pessoas serenas e seguras, Javier, por sua doçura, e Liliana, porque todos a consideravam um verdadeiro anjo. Com o passar do tempo, fugir se torna o projeto preferido, superior à torre para olhar as estrelas e mais gostoso que a melhor das comidas. A prioridade era definir o rumo, onde estavam. Foi um capítulo muito longo e complexo, que ocupou horas e dias na cordilheira. Sair pela Argentina ou pelo Chile? A leste ou a oeste? Roberto Canessa passava horas imerso em mapas, junto com Arturo Nogueira, fazendo cálculos e especulações. A primeira expedição complexa da longa série de aprendizados foi protagonizada por Gustavo Cerbino, Numa Turcati e Daniel Maspons. Os três saíram às 9 da manhã do 11º dia na cordilheira e voltaram um dia depois, arrasados. A marcha tinha um propósito duplo: atingir um ponto mais alto do que a primeira expedição, do 4º dia, para poder se localizar e procurar a cauda do Fairchild, pois os acidentados sempre acreditaram que ela estava ao sul, onde o avião bateu. Carlos Roque tinha dito que as baterias estavam na cauda, e com elas seria possível fazer o rádio funcionar. 4 horas depois de iniciarem a caminhada,
eles chegaram a uma área que da fuselagem parecia ser o cume. Surpresos, perceberam que não só não haviam chegado ao topo, como também que dali, apesar de estarem mais próximos, não conseguiam ver o avião, perdido em meio à neve e às rochas. À medida que avançavam, sentiam que o cume estava cada vez mais próximo, mas quando se aproximavam, ele se distanciava novamente. A certa altura, detiveram-se, extenuados. Ofegavam, sem conseguir respirar. Levavam à boca pedaços grandes de neve, pois estavam desidratados. — O que vamos fazer? Vamos descer? Perguntou Gustavo. — Isso está ficando muito perigoso. — Só a imprudência poderá salvar nossas vidas, respondeu Numa, assombrado por não ver a fuselagem nem nada que fosse reconhecível em todo o seu campo de visão. Continuaram escalando, com os calçados envoltos pelo tecido dos assentos, calças leves, camisa e 2 pullovers cada um. Para piorar, os óculos de sol de Gustavo tinham se quebrado numa das paradas que fizeram para descansar. Chegaram até o que parecia ser um vulcão, com trechos de terra amarela como enxofre. Pouco depois, encontraram uma hélice do Fairchild, como que cravada na rocha, girando enlouquecida ao impulso do vento. Passou-se mais meia hora, até se virarem de repente e perceberem que estavam a uma distância tão grande da fuselagem que seria impossível voltar naquela mesma tarde para dormir. Foram acometidos pelo desespero. A encosta era tão abrupta que pareciam estar escalando uma parede. Tinham cada vez menos oxigênio e seus movimentos eram lentos. Os músculos estavam enrijecidos e quase não conseguiam se mover, mas se não se movimentassem, eles acabariam congelados. Ao anoitecer, tentaram encontrar algum conjunto de rochas onde pudessem se abrigar, porém estavam cansados demais para continuar andando, e no lugar onde estavam havia apenas neve. A rocha com a hélice já ficava muito para trás, e a luz se ocultava rapidamente. A única estratégia possível era passar a noite. A partir daquela hora, 6 da tarde, até que saísse o sol do dia seguinte, golpeando uns aos outros cada vez com mais força para manter o calor. Quando escureceu, os socos fortes que trocavam entre si já não eram suficientes, e foi preciso que cada um se deitasse de bruços enquanto outros 2 ficavam pulando em cima, um nas costas e o outro nas pernas, com cuidado para não quebrarem uma costela ou uma perna, ou ferir algum órgão. Descobriram que se pisassem com força no que estava embaixo, o sangue continuava a circular, pois se os vasos se congelassem, se formaria uma gangrena sem cura. Os de cima, por sua vez, não se congelavam porque ficavam pulando. Às 2 da manhã, estavam tão exaustos que não conseguiam continuar pulando. Decidiram então que um ficaria deitado no chão, outro pulava em cima dele e o terceiro descansava, revezando-se. Quando não aguentavam mais, um se jogava de costas contra o gelo, o outro no meio e o terceiro mais acima, virando-se a noite toda. Quando conseguiam urinar, aproveitavam para fazer isso nos pés e nas mãos, para que não se entorpecessem. Passaram a noite toda nessa ginástica insuportável, convencidos de que não conseguiriam chegar vivos até o raiar do dia. Quando veio a aurora, eles já não conseguiam se mover. Não tinham força nem para mudar de posição, pois o frio os apagava de dentro para fora. O sol que apareceu de repente, no horizonte, atingiu-os como um refletor. Suas bocas estavam tão geladas que não conseguiam articular palavras. Gustavo percebeu que as cores começavam a se apagar e que seus olhos ardiam com mais intensidade, como se houvesse uma areia fina dentro deles. Considerou que deveria ser de esgotamento, resultado daquela noite infernal. Sem saber o que faziam, subiram mais 300 metros e encontraram o controle do leme do avião, pedaços do lavatório e alguns assentos, que eles viraram para ver surgir seus amigos mortos. Passado algum tempo, horas depois de ter permanecido olhando para o brilho da neve, Gustavo voltou a sentir pontadas nos olhos. Agora não era areia fina, mas como se fossem espetados por alfinetes. A última visão que teve foi de uma linha infinita de montanhas para qualquer lado que olhasse. Depois teve de fechar os olhos. Os 3 começaram a descer, mas perceberam que não tinham força nem mesmo para levantar as pernas, que precisavam ser ajudadas com as mãos. Sabiam que se não chegassem o quanto antes à fuselagem, cairiam e morreriam congelados. Lembraram-se de que na subida tinham passado por um pedaço da asa do avião. Gustavo caminhava às cegas, conduzido pelos braços dos amigos.
Encontrem essa asa e usem como trenó! Gritou para Numa e Maspons. Meia hora depois, eles acharam um pedaço da asa. Empurraram um pedaço de metal até onde supunham estar o Vale das Lágrimas. Puseram Gustavo no meio, Numa se acomodou na frente e Daniel Maspons atrás. E a impulsionaram com os pés. Puseram as pernas sobre a asa e começaram a ganhar velocidade. Se Numa percebesse a aproximação de uma rocha, gritava, "Rocha à direita!" E os três apoiavam a perna esquerda sobre a neve, produzindo sulcos profundos, para que a asa virasse para esse lado. Depois de 40 minutos, chegaram à altura da fuselagem. Como Numa e Maspons perceberam que não conseguiriam parar, gritaram que teriam que se jogar de lado, na velocidade em que vinham. Contaram até 3 e se jogaram para o lado esquerdo, enquanto a asa continuou descendo pelo vale até estatelar-se estrondosamente contra uma barreira de neve. 10 sobreviventes junto à fuselagem acompanharam a cena e aproximaram-se para ajudá-los. Alguns correndo, outros escorregando e caindo no gelo. 2 seguraram Gustavo pelos braços enquanto ele xingava e chorava, sem enxergar absolutamente nada. Quando entraram na fuselagem, mesmo sem poder vê-la, Gustavo sentiu-se como se estivesse num palácio caloroso e acolhedor. Deitaram-no no chão e o cobriram com mantas, enquanto massageavam os 3 nas mãos e nos pés, que eles já não sentiam e que tinham ficado escuros. Os 3 estavam meio mortos e semi-congelados, mas o que mais assustava os que os atendiam era perceber que em apenas uma noite ao ar livre eles tinham adquirido a expressão entre horrorizada e resignada dos anciãos. Ficaram massageando os pés deles durante 5 horas para que o sangue voltasse a circular. Enquanto os ajudavam, os primos Nando e Roberto refletiam e concluíam, cada um de seu lado, que não se podia improvisar, que uma noite na montanha quase liquidara com os 3, que haviam saído fortes e voltaram destroçados. Descobriram que não se podia dormir ao relento, a 30 graus abaixo de zero, que havia horas do dia em que a neve macia e pastosa os impedia de caminhar, que talvez devessem esperar pelo degelo. Naquela noite, Daniel Fernandes se aproximou de Numa Turcati. O valentão que brincava com qualquer coisa tinha se transformado, subitamente, um homem assustado. "Não se vê nada além de montanhas, Daniel", disse, titubeante. Daniel percebeu que àquela altura, a única coisa que não feria era o que não se via, e Numa tinha visto demais. O terceiro da expedição, Daniel Maspons, a partir desse dia, transformou-se num jovem taciturno. Não falou mais em caminhar, nem se referia às expedições. Parecia também ter vislumbrado o início do fim. Roberto Canessa proporcionou todos os cuidados médicos que conseguiu. Primeiro, vendou Gustavo, para que nenhum raio de luz penetrasse em seus olhos hipersensíveis. Os amigos achavam que Gustavo chorava de dor, mas Roberto percebeu que era por outra razão. Conhecia-o desde muitos anos e sabia que Gustavo estava chorando por causa da impotência, por não conseguir sair da montanha. Os amigos se revezavam para acariciar suas pernas, enquanto Roberto murmurava palavras ao seu ouvido, para acalmá-lo. Entre soluços, Gustavo, que tanto ajudara Roberto nos momentos mais difíceis, dizia sentir alfinetes cravados em seus olhos, que não sentia os pés, que seus dentes estavam caindo. Roberto tocou neles. Não, nenhum tinha caído, embora estivessem soltos, dançando nas gengivas. De 24 de outubro até a sexta-feira 27, 2 dias antes da avalanche, nevou intensamente no Vale das Lágrimas, o que os obrigou a permanecer muito mais tempo dentro da fuselagem, saindo apenas para urinar. Não conseguiam nem mesmo fazer suas necessidades, pois todos estavam com prisão de ventre, até que tudo voltou a desmoronar com a avalanche, quando só restou passar uma borracha e começar do zero.